160 dias depois do recebimento da denúncia, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai começar amanhã a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. Eles fazem parte do núcleo crucial da trama golpista. Pela primeira vez no Brasil, um ex-chefe de Estado vai ser julgado por tentativa de golpe de Estado. Na linha do tempo traçada pela Procuradoria-Geral da República, as ações golpistas se radicalizaram em 2021, com um aumento dos ataques sem provas às urnas eletrônicas e a adoção do discurso de ruptura institucional. Seguiram numa sequência de atos para impedir a posse do presidente eleito, Lula, e, posteriormente, tentar tirá-lo do poder depois que ele assumiu o mandato. Na avaliação da PGR, o plano foi arquitetado e levado adiante por um grupo de 8 réus do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. O procurador-geral Paulo Gonet pediu à primeira turma do Supremo a condenação de todos: Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Nas alegações finais apresentadas ao Supremo, o Procurador-Geral da República listou manuscritos, gravações, troca de mensagens eletrônicas, planilhas e arquivos digitais apreendidos pela Polícia Federal. Esse material, segundo Paulo Gonet, torna ainda mais clara a responsabilidade de cada um na tentativa de golpe. Entre os documentos está o punhal verde e amarelo. Segundo as investigações da PF, ele foi impresso dentro do Palácio do Planalto já nos dias finais do governo Bolsonaro e descreve o planejamento para assassinar o presidente eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Outro documento citado pela PGR é intitulado Operação 142 e foi apreendido na sala de um então assessor do general Braga Neto, dentro da sede do PL em Brasília. Segundo Paulo Gonet, o documento interpretava de forma equivocada a Constituição para traçar ofensiva contra o Supremo. Ações claramente voltadas à restrição de exercício das instituições democráticas, como anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE e preparação de novas eleições. A acusação também cita um documento apreendido na sala de Jair Bolsonaro, na sede do PL, em que previa declaração de estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Tratava-se do discurso a ser recitado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no momento da efetivação do golpe de Estado. Um outro documento apresentado pela PGR foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Segundo a acusação, é uma versão da minuta do golpe intitulada Minuta de Decreto de Estado de Defesa. A denúncia afirma que a chamada minuta do golpe foi apresentada por Bolsonaro aos então comandantes do Exército e da Marinha em dezembro de 2022. No depoimento ao STF, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, reafirmou o que tinha falado à Polícia Federal, que se colocou totalmente contrário ao conteúdo exposto. Também ao Supremo, o então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, confirmou a existência da minuta do golpe. A PGR enumerou ainda outras provas: a delação de Mauro Cid, a agenda encontrada na casa do general Heleno com teor golpista, o uso da BIM para vigiar pessoas consideradas opositoras do governo, live de Bolsonaro com ataque às urnas, discursos de 7 de setembro de 2021 com ameaças ao judiciário, reunião ministerial com orientações para desacreditar o processo eleitoral, reunião de Bolsonaro com embaixadores atacando as urnas, discursos de 7 de setembro de 2022 com novas ameaças à democracia, bloqueio da PRF nas estradas direcionado aos eleitores de Lula no segundo turno das eleições. A PGR também ressaltou que o núcleo crucial incentivou o acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. Os manifestantes pediam intervenção militar e prisão de ministros do STF. Segundo a acusação, os atos dos réus culminaram nos ataques violentos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Bolsonaro, saídos desse acampamento, invadiram as sedes dos 3 poderes e depredaram os prédios e símbolos nacionais. A Procuradoria pediu ao Supremo a condenação dos réus por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Ramagem não responderá agora pelos 2 últimos crimes, porque já havia sido diplomado para assumir o mandato de deputado federal antes de 8 de janeiro de 2023. Ao longo de todo o processo, todos os réus negaram a participação nos crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República. Ao longo do processo, os réus afirmaram repetidamente que não participaram de tentativa de golpe de Estado, que nunca atentaram contra a democracia, que não desrespeitaram o resultado das eleições, que nunca incentivaram os pedidos de intervenção militar nos acampamentos em frente aos quartéis e que não tiveram participação direta ou indireta na invasão do STF, do Palácio do Planalto e do Congresso no dia 8 de janeiro. Os advogados do delator Mauro Cid disseram que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro só cumpria tarefas, que ele teve a coragem de fazer a delação que levou os investigadores à minuta do golpe e a outros documentos, e pediram a manutenção dos benefícios fechados no acordo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro chamou a acusação de que ele é o líder, principal articulador e principal beneficiário da trama golpista de tão absurda quanto alternativa. A defesa do ex-presidente também chamou a atuação da Polícia Federal de parcial. Disse que as críticas feitas pelo ex-presidente ao sistema eleitoral eram apenas manifestações de opiniões. Negou pressão nos comandantes militares e disse que não há provas que liguem Bolsonaro ao 8 de janeiro ou aos supostos planos para assassinar autoridades. A defesa de Braga Neto alega que há irregularidades nas provas apresentadas e que a acusação praticamente se resume à delação de Mauro Cid, que chamou de mentirosa. A defesa descartou também que Braga Neto tenha dado dinheiro para financiar ações golpistas ou que ele tenha participação no 8 de janeiro. A defesa de Paulo Sérgio negou a acusação da PGR de que ele buscou apoio das Forças Armadas à tentativa de golpe. Segundo a defesa, o ex-ministro tentou, ao lado dos comandantes das Forças Armadas, demover o então presidente de cometer um ato radical. E que o ex-ministro chegou a entregar ao presidente uma proposta de discurso de pronunciamento à nação, reconhecendo o resultado das eleições. Os advogados do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, rebateram as acusações da PGR de que ele colocou as tropas à disposição de Bolsonaro para dar um golpe e alegaram haver contradição nos depoimentos dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica sobre o suposto apoio dele à ruptura institucional, o que, segundo os advogados, deve ser resolvido a favor do réu. A defesa de Augusto Heleno disse que ele não agiu por uma ruptura institucional e negou que o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional soubesse da existência de um suposto plano de golpe, que as anotações na agenda dele eram mais lembretes. A defesa afirma ainda que, a partir do 2º ano do governo, Heleno acabou tendo uma influência reduzida na tomada de decisões. A defesa de Anderson Torres afirmou que a denúncia não conseguiu comprovar que foi ele o autor da chamada minuta do golpe. Segundo os advogados, o documento apreendido na casa dele é diferente do apresentado por Bolsonaro aos então comandantes das Forças Armadas em dezembro de 2022. Os advogados negam que o então ministro da Justiça tenha disseminado informações falsas sobre o sistema eleitoral e afirmam não haver provas de que Anderson Torres tenha impedido a lisura das eleições presidenciais. A defesa de Alexandre Ramagem negou a acusação da PGR de que ele tenha orientado Jair Bolsonaro nos ataques ao sistema eleitoral e que o ex-diretor-geral da ABIN tenha usado o órgão indevidamente para perseguir pessoas consideradas adversárias políticas. A defesa afirma ainda: a narrativa apresentada na denúncia demonstra claramente uma radicalização de falas e atos a partir do ano de 2022, momento em que Alexandre Ramagem não mais integrava o governo Bolsonaro.